Olá amigos, e o Fluminense foi campeão da Taça Rio. Olha só aí o tricolor campeão da Taça Rio, fez 3-0 no Botafogo na final, sobrou principalmente na segunda etapa e o título foi merecido. O Fluminense que passou pelo Flamengo na semifinal, um empate 1-1, vantagem do empate era do Fluminense, jogou aí principalmente os últimos 25 minutos com o regulamento debaixo do braço, mas no total da partida foi muito bem contra o Flamengo, dentro da sua proposta de jogo. O Fluminense é um time que joga no contra-ataque, ele reconhece a sua limitação, corre muito dentro de campo e jogou no contra-ataque contra o Flamengo, poderia ter vencido o jogo, perdeu alguns gols assim claríssimos, chances claras de gol, teve inclusive um gol anulado do Gum também. Teve a chance de vencer o Flamengo, acabou empatando, passou com merecimento, apesar do Flamengo ser tecnicamente um time melhor que o Fluminense. O Flamengo não mostrou todo o seu potencial e o Fluminense na final contra o Botafogo começou tomando pressão, fez 1-0 na sua primeira chance com o Pedro, deu uma tranquilidade pro time, contou com grande atuação do goleiro Júlio César, que vem fazendo realmente uma temporada surpreendente. Ele que até o ano passado era vaiado pela torcida tricolor, teve algumas oportunidades, mas não conseguiu segurar a vaga aí na temporada passada, e esse ano vem sendo um dos diferenciais aí do Fluminense, vem jogando muito bem, realmente fechando o gol o Júlio César. Ontem foi muito importante, nesse domingo foi muito importante. O Fluminense venceu o Botafogo principalmente pelo seu poder de fogo no segundo tempo. As chances que o Fluminense teve, a maioria delas aproveitou, né? O clube aproveitou. Tirando o Pedro, que é um jogador que tecnicamente é bom, ele faz um pivô muito bem, ele é muito jovem ainda, tem 20 anos, mas peca muito na finalização. É um centroavante que perde muito gol, não mostra tranquilidade na frente do goleiro, ele quer bater todas de primeira. Teve uns lances no jogo que ele poderia ter dominado, poderia ter feito uma assistência dentro da área, mas ele tenta sempre o chute de primeira e erra muito. É um bom jogador, mas precisa trabalhar essa finalização. Aliás, o Fluminense, mesmo com esse título da Taça Rio, não pode se iludir. O Fluminense precisa de profundidade nesse elenco. Tem bons jogadores, tem um time em formação, o Abel tem feito um bom trabalho, mais uma vez, formando o time, mas precisa de mais peças, né? O Fluminense não tem aí substitutos, vem achando aí, vem fazendo milagre atrás de milagre, achando opções na base. Mais uma vez o Fluminense aí mostrando um bom atacante da base, que é esse Pablo Diego, um cara realmente muito forte, passou aí pelo futebol canadense, futebol norte-americano, realmente rodou bastante, aí o Fluminense prestou ele para pegar experiência, e ele é realmente muito forte, muito rápido e sabe jogar. Ontem deu um passe pro terceiro gol, passe muito bom, preciso pro Jadson, que é um dos melhores jogadores do Fluminense, para mim a melhor contratação do Fluminense nesse começo de ano. O Gilberto tem jogado muito bem na lateral direita, mas o Jadson realmente tem sido aí o jogador no meio campo que organiza o Fluminense. Agora, realmente o diferencial do Fluminense é a velocidade, é um time que se defende muito bem. O Abel conseguiu armar uma defesa forte, sólida para o Fluminense, mesmo com os mesmos jogadores praticamente do ano passado, né, com a adição do garoto Ibanes, mais um garoto achado da base aí pelo Abel. O Fluminense sai muito rápido pelas laterais com o Ayrton Lucas e com o Gilberto, principalmente com esse Ayrton Lucas, que é muito bom lateral, gente. Esse jogador aí, se ele manter esse nível, se ele continuar jogando bem desse jeito no Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante, a exigência é muito maior que a do Campeonato Carioca, ele vai longe. Pode conseguir aí até uma transferência para o futebol europeu. Realmente é um garoto muito bom de bola, muito rápido. Ele vive um momento físico. Ontem deu pena do Marcinho, lateral direito do Botafogo. Perdeu todas para o Ayrton Lucas na velocidade. Ele realmente passava muito fácil, parecia um profissional jogando contra uns juniores. E foi assim também contra o Rodinei, que levou desvantagem aí contra o Ayrton Lucas. É o principal jogador hoje do Fluminense. Eu já havia dito isso antes aqui e repito, o Ayrton Lucas hoje é o principal jogador do Fluminense. É um lateral esquerdo, mas é o jogador que desafoga o time. Pelo lado do Botafogo fica o aprendizado, mais um clássico perdido pelo Botafogo. É um time que ontem criou bastante, teve muitas chances de gol, mas tem que aproveitar. O Chiesa fez muita falta, o Brenner perdeu alguns gols ali que não pode perder numa final. É um time que tem criado bastante, mas está com alguns problemas assim defensivos graves. Eu acho que o Joel Carli deveria voltar para essa zaga do Botafogo. É um jogador experiente, que já mostrou que é um jogador importante, e eu até entendo a justificativa do Alberto Valentim de escalar o Igor Rabelo
e o Marcelo Benevenuto, né? São dois jovens e são mais rápidos que o João Carlos, né? Então ele quer uma defesa rápida porque o Botafogo se atira pra frente, é um time que joga muito adiantado. Agora, não dá pra deixar o João Carlos fora, né? O Igor Rabelo também não é um zagueiro tão rápido assim, ele é grande, né? É um bom zagueiro, eu gosto dele, mas ele tá sentindo claramente a falta de um jogador mais experiente do lado dele. O Marcelo Benevenuto também é um talento que pode vir a ser um zagueiro de nível muito maior, mas ainda muito franzino. Na força ele perde alguns lances, na jogada aérea principalmente. Ontem o Fluminense levou vantagem na jogada aérea em quase todos os lances na área do Botafogo. Então precisa corrigir isso aí. E agora as semifinais, né? Quarta-feira, Flamengo e Botafogo. Flamengo com a vantagem do empate, Flamengo favorito. Eu não vou cravar resultado porque eu não sou vidente, mas o Flamengo é favorito contra o Botafogo. Se jogar e vai jogar com a força máxima, tem mais chances que o Botafogo. Agora a gente sabe, né, gente? A gente sabe que no futebol não tem essa. O Botafogo, se jogar como jogou contra o Vasco, principalmente na segunda etapa, tem condição de vencer o Flamengo, até porque o Flamengo ainda não chegou ao seu máximo. Mais uma vez o Flamengo devendo no começo de temporada. O Flamengo ano passado poderia ter ido muito mais longe do que foi e tá devendo de novo. E na quinta-feira, também no Maracanã, gente, os dois jogos no Maracanã, Fluminense e Vasco. Aí é mais difícil apontar um favorito. Hoje eu apontaria o Fluminense pelo momento. Campeão da Taça Rio, bem cheio de moral. Agora, o time do Vasco é um bom time, bem treinado pelo Zé Ricardo. Tem uma prioridade maior na temporada, que é a Libertadores, mas perdeu o último clássico, vai vir mordido também. Tem o Paulinho, que é um garoto muito bom de bola. Tem jogadores ali, tem o Martin Silva no gol, né, que dispensa comentários. Agora, o Vasco tá meio nessa indefinição. Ainda não tem aí um time montado, ao contrário do Fluminense, que não tem um elenco, talvez seja o elenco menos numeroso do Rio de Janeiro, mas tem um time montadinho. Hoje a torcida do Fluminense sabe quem é o time do Fluminense. Júlio César, os três zagueiros com Renato Chaves, Gum, Ibanes, Gilberto na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Richard e Jadson de volante, Sornosa na armação, Pedro e Marco Júnior. Esse é o time do Fluminense muito claro, né? E vai sem desfalques. Talvez o Marco Júnior dúvida por conta de uma lesão que ele sofreu ontem, mas creio que não tenha sido nada grave não. Então, meus favoritos aí para a final do Carioca, né? Lembrando que é um jogo só com a vantagem de empate para o Flamengo contra o Botafogo, Fluminense contra o Vasco. Os meus favoritos, Flamengo e Fluminense, talvez um Fla-Flu aí na final, mas a gente sabe que clássico é clássico e vice-versa. Tá certo, meus amigos? Até a próxima. Valeu!